respondendo ao comentário dessa maravilhosa que fez a pergunta que não quer calar. Como é que o nosso rei tirano simplesmente foi parar no tempo da nossa maravilhosa chefe? Então, se você tem essa dúvida, eu também estava com essa dúvida, fica aí que hoje a gente vai esclarecer sobre ela. E aproveita, não deixe de se inscrever, deixa teu like, assiste esse vídeo até o final, que é muito importante pra mim e pro YouTube entender que esse vídeo, ele está valendo, ele está sendo legal e que você também está gostando. E por favor, não deixe de escrever aquele comentário maravilhoso que só você sabe deixar. Vou deixar de muita enrolação e vamos lá. A verdade é que tudo está ligado a duas coisas entre eles: o Mangurok e a comida. Ambos são atemporais. Mas como assim atemporais? Eles existem em realidades diferentes. Só que existe uma coisa entre eles dois. A nossa chefe e o nosso rei tirano, eles são ligados através do Mangurok em uma linha do tempo, que a gente pode chamar de linha do destino, ou aquele fiozinho vermelho que projeta aqueles amantes, pessoas apaixonadas em dimensões diferentes, que foi o caso desse relacionamento tão intenso que aconteceu entre a nossa querida chefe e o nosso rei tirano. A verdade é que o Mangurok foi escrito por ele, e o fato de ter sido escrito por ele, aquele destino já começou a ser traçado a partir daí. Porque o Mangurok, ele está ligado à alma de quem carrega o livro. Ou seja, todo momento em que a nossa chefe pegou aquele livro e já tomou de conta como se fosse dela, a partir daquele momento a alma dela estava conectada com o Mangurok e ao mesmo tempo com o nosso rei tirano. Por isso que ela veio para dinastia onde ele estava, e ela veio com um papel específico, como a gente conseguiu ver durante todo o dorama. O papel específico dela era fazer com que ele se tornasse um rei diferente, que ele fosse um homem renovado, que ele pudesse resolver todas as situações difíceis que ele teve durante a vida dele, e principalmente que ele desse um fim, um basta a toda aquela vingança que ele estava predestinado a fazer. Então, cada probleminha que ele teve, ela conseguiu ir modificando, até porque você que é dorameira, você que conhece um pouco da cultura coreana, sabe que eles tratam a comida não só como, eu vou encher minha barriga, mas como bem-estar, como uma forma de você estar bem, de você se sentir bem. Toda vez que a nossa chefe, ela produzia as diversas comidas maravilhosas que nos deixavam com água na boca, era uma forma dela transmitir aquele amor, aquela sensação de boa vontade, de querer o bem-estar das outras pessoas, não só do nosso rei tirano, que aos pouquinhos foi deixando o seu coração ir derretendo à medida que cada vez ele provava o prato dela e se sentia um pouco mais interessado na nossa chefe. O Mangurok, ele tem um significado tipo de você olhar as nuvens e recordar coisas, vamos dizer assim. E toda vez que acontecia algo interessante entre eles, ou alguma situação difícil que eles tinham que lidar, eles olhavam as nuvens, ou juntos ou separados, e isso já traz a ideia que remete o Mangurok. O livro, ele é a peça-chave que faz com que ambos consigam estar ali unidos e não consigam se separar. A questão é, o que aconteceu quando a nossa chefe voltou, mas de imediato o rei não voltou? Na verdade, como o Mangurok fez com que ela voltasse e o Mangurok estava com ela ainda continuava ligada ao Mangurok e a ele. Então, ele conseguiu vir para ela pelo elo fortíssimo da promessa que ele fez a ela. Se vocês se recordam ou não recordam, eu vou falar. Ali no finalzinho ele disse o quê? Se por acaso você não conseguir voltar pra mim, eu irei até você. E ele firmou essa promessa pra ela. E foi ali uma promessa de alma, uma promessa selada entre o elo que existia entre os dois, que era o livro. Então, quando ela veio com o livro pra era dela, essa linha que ligava eles dois ainda continuava ativa. Então, ele também veio, de certa forma, para esse mundo. Agora, como ele chegou lindo, maravilhoso, de terno, sensacional, até ela, aí vamos usar a nossa imaginação e trazer todas as nossas possibilidades e ideias. Eu acredito que, como vamos dizer que ele vem de uma linhagem de reis e tudo mais, ele teria herdado ali toda aquela fortuna que foi sendo passada de geração em geração, e aí ele veio à era atual e já estando com uma condição financeira muito boa. Essa é a ideia que eu tenho, né? Não quer dizer especificamente que seja isso, mas é o que dá a entender, já que como é que ele viajou no tempo, e onde é que ela arrumou dinheiro pra comprar aquelas roupas e tudo mais. Mas a gente percebe que do começo ao fim, a comida sempre teve entre eles, e o livro sempre foi motivo pra ela estar perto dele. Primeiro, ele encontrou ela estando com o livro,
depois ela perdeu o livro, ele começou a se afeiçoar por ela e aí agora era ele que estava procurando o livro para entregar a ela. E em determinado momento, ele se lembrou do nome do livro que ela citou e aí ele pegou o livro que ele mesmo estava criando e colocou o mesmo nome e a partir daquele momento, o livro que ela trouxe meio que retornou ao seu dono principal e começou a ser escrito pelo rei. E a partir daí eu pude perceber que aquilo era um elo que selava eles dois e que faria eles ficarem juntos, independente do que acontecesse. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, querida, maravilhosa, que deixou esse comentário. Gente, eu amo muito comentários desse tipo, comentários de curiosidades, de dúvidas que ficaram sobre dramas. Então, não hesitem em colocar comentários maravilhosos como esse, que eu prontamente estarei aqui disponível para responder a vocês. E não esqueçam que eu gosto muito da presença de vocês, dos comentários, e que toda segunda-feira temos live aqui no canal às 9 horas da noite. Então, você sinta-se convidado para estar comigo mais uma vez, toda semana falando sobre dramas, sobre o que vai vir, o que está rolando, sobre fofoca, sobre a vida, tudo aquilo de maravilhoso que a gente pode conversar. Gostei muito de estar com você. Não esquece de se inscrever, deixar teu like, ativar o teu sininho e colocar mais uma vez aquele comentário que eu amo. Fica bem, um beijo grande e até o próximo vídeo.